Olá, que Deus abençoe a sua vida e uma boa noite para você e para toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo e eu tenho certeza que o tempo que nós iremos ficar aqui, na luz da palavra de Deus, a sua vida ela vai se levantar. Não importa qual seja o seu problema. E hoje, segunda-feira, é o dia em que nós levamos as pessoas a uma direção, a direção de mudar de vida dentro da palavra de Deus. Talvez você que está assistindo essa programação agora é uma pessoa que vem sofrendo na sua vida financeira, está desempregada, é uma pessoa que está endividada e não sabe como pagar essas dívidas. Mas eu tenho certeza que esse Deus que é grande, que é poderoso, que é o dono do ouro e da prata, ele te dará a direção. A você, amigo empresário, empreendedor, microempreendedor, você que está começando a sua empresa, começando a sua loja e você não tem visto o resultado. Eu quero dizer para você, tenha paciência, porque uma virtude dos frutos desse Deus que é grande é a paciência. Se você confiar na palavra dele, essa situação vai mudar. Inclusive, nós vamos agora à nossa Catedral da Fé, aqui na cidade de Guarapuava, com o pastor Gabriel, e ele estará falando mais a respeito desta segunda-feira. Inclusive, hoje nós estaremos na sétima oração, clamor para a queda da muralha. É com o senhor, pastor Gabriel. Exatamente, pastor Lino. Hoje, segunda-feira, o sétimo clamor da queda das muralhas. Nós estamos aqui já na nossa catedral, nos preparando para as próximas reuniões de hoje, especialmente às 19h30, lá no fundo. O senhor vê o pastor José, que está atendendo uma senhora que também chegou aqui hoje, buscando essa prosperidade com Deus, determinando a queda das muralhas. Nós estamos aqui hoje de plantão para te ajudar, meu amigo, minha amiga. Mas o passo de fé tem que ser seu. A senhora e o senhor tem que sair da sua casa e chegar aqui hoje na nossa catedral, aqui em Guarapuava, na rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Aqui está uma dessas cadeiras, uma dessas poltronas, que hoje a senhora e o senhor vai estar participando, especialmente às 19h30. E hoje, pastor, eu queria mostrar aqui para essa pessoa que nos assiste, o testemunho desse homem de Deus, que há tempos já firmou esse pacto com Deus. Por favor. Seu João, conta aí para essa pessoa o que aconteceu, como que era, melhor dizendo, antes da vida do senhor do pacto, quando e como o senhor fez o pacto e hoje como que se encontra. Antes de fazer o pacto, a gente tinha uma vida mediana, né? Era altos e baixos, a gente tinha muito problema com financiamento, com dívidas em banco. Depois que eu fiz esse pacto com Deus, que eu peguei essa aliança, a coisa andou. Começou a caminhar, comecei a honrar Deus da maneira que eu queria, comecei a ter a visão de abençoar a obra de Deus, não somente eu ser abençoado. E a partir desse instante, minha vida transformou. A gente vive uma vida próspera, se fala em crise de forma, a gente não pode reclamar do nosso movimento, né? Tem uma loja no segmento infantil, a gente não tem vencido o trabalho. Deus realmente tem aberto tantas portas para a gente. Houve uma diferença. Um dia o senhor João chegou, como ele falou, endividado, com problema em financiamento, mas depois que ele fez um pacto, não foi da noite para o dia, não é mágica, é milagre. E assim também vai acontecer na sua vida. Mas saia da onde a senhora e o senhor nos acompanham agora. Tome essa atitude de fé e esteja ainda hoje aqui na nossa catedral, especialmente às 19h30. Hoje nós estamos pegando o testemunho aqui do senhor João, mas o próximo testemunho será o seu. Estamos de volta e você acabou de ouvir essa chamada, mas eu queria colocar agora um testemunho de uma pessoa que esteve afastado por muito tempo, uma pessoa que ela não tinha paz dentro dela, alegria, mas quando ela chegou na quarta-feira, que é uma reunião que nós estreitamos a nossa comunhão com Deus, esta pessoa, ela teve um encontro com Deus. Ela primeiro teve uma experiência e depois dessa experiência da palavra de Deus, ela teve um encontro com Deus. Mas veja como era a vida dela antes e depois que ela teve esse encontro verdadeiro com o Senhor Jesus.
Meu nome é Fernanda Pedroso, eu tenho 41 anos e sou empresária. O meu pai, ele frequentava o espiritismo, ele servia os encostos. Naquela época eles chamavam de centro de mesa branca e meu pai exigia que nós frequentássemos as sessões espíritas com ele. A minha mãe, ela não ia, né, até então, nós íamos com meu pai. E dentro dessas sessões espíritas, a gente via as manifestações dos encostos nas pessoas e aquilo trazia mais medo pra gente, porque a gente ainda era muito criança nessa época, né? Eu sofria com muitos problemas, com depressão, era uma criança muito angustiada, uma criança muito medrosa, tinha medo de tudo, ao ponto de eu ir à cozinha tomar um copo d'água, porque eu tinha muito medo de ouvir vozes, de ver vultos, porque eu sofria muito com essa questão. Eu ouvia muitas vozes dentro de casa, eu via vultos pela casa e aquilo me aterrorizava, me causava muito medo, ao ponto de eu não andar dentro da minha própria casa sozinha porque eu tinha medo daquilo. E nessa época eu sofria com muitas doenças, tinha fortes dores no corpo que os médicos não descobriam a causa. Eu também tinha muitos problemas de enxaqueca, eu tinha muita enxaqueca quando eu era criança, eu ficava hospitalizada e aquilo não solucionava o meu problema. Eu cheguei na Igreja Universal através de um convite da minha mãe, porque nessa época que meu pai frequentava o espiritismo, ela já ia na igreja escondido, e ela vendo, né, aquela questão minha desde criança se agravando, ela começou a me levar escondido também para a igreja com ela. Logo quando eu comecei a participar dos cultos, né, eu comecei já a passar pelo meu processo de libertação. Eu comecei a ficar livre, né, das enfermidades, das dores de cabeça que eu tinha. Na época também apareceu nódulos pelo meu corpo, desde criança eu tinha nódulos nos seios. E quando eu comecei a frequentar a igreja, né, as reuniões, eu comecei a receber a cura. E aí, né, eu recebendo, né, a cura, eu queria algo mais, né? Aquilo foi fazendo muito bem para mim, então eu queria me aprofundar mais naquilo, porque estava sendo muito bom para mim, uma experiência que eu não tinha tido até então. E dali para frente, eu comecei a me dedicar mais, eu comecei a frequentar mais as reuniões. E nessa época, até meu pai também começou a frequentar. Teve um domingo que ele, do nada, ele desceu e só pediu para minha mãe aprontar a roupa dele. Ele falou, olha, hoje eu vou no culto com vocês. Era um domingo de manhã. E dali para frente foi um divisor de águas. Assistindo às reuniões, o pastor falava da importância, né, da gente morrer para esse mundo. Ele explicava muito por que a gente tinha muitos problemas, porque a gente ainda carregava coisas do mundo dentro da gente. Enquanto, né, a gente tivesse esse contato terreno, né, aquilo não ia mudar. A gente poderia ter passado por um processo de cura, igual eu passei, mas não ia ser o suficiente. Então, o pastor pregou a importância do batismo nas águas. Então, dali, eu resolvi me batizar nas águas. E num domingo à tarde, né, eu fui até a igreja e pedi para o pastor me batizar. Eu falei, olha, eu quero, né, abandonar esse mundo, não quero mais, né, sofrer o que eu sofri, então eu quero me batizar. Então, ali eu me batizei. Eu era do grupo jovem, né, quando eu me batizei nas águas, e ia ter uma vigília na João Dias com o Bispo Macedo. E a gente estava tão, assim, dedicado a querer participar daquela vigília, a gente não queria faltar por nada. Porque eu fui decidida, eu falei, hoje é o dia que eu vou receber o Espírito Santo. E chegando na vigília, o bispo foi muito direto nessa reunião e ele falou uma coisa que ficou muito gravada dentro de mim. Ele falou sobre o copo sujo. Ele disse, quando você tem muita sede e você vê um copo sujo, você coloca água lá dentro e toma daquela água? Ou você primeiro lava aquele copo, coloca uma água ali dentro e toma? Aí ele falou assim, é o Espírito Santo. Enquanto houver uma sujeira aí dentro de você, o Espírito Santo não vai descer. E ali a minha ficha caiu. Eu vi que eu guardava, mesmo passando pelo processo de cura, eu guardava muitos sentimentos dentro de mim. Então, naquela vigília, eu coloquei tudo para fora. E foi uma vigília, assim, maravilhosa. Foi uma transformação de vida. Dali daquela vigília, eu já saí de lá com uma paz dentro de mim. Uma certeza do meu valor que eu tinha, que até então eu não enxergava o meu valor. Eu me sentia inferior. E quando o Espírito Santo desceu sobre mim, ali eu descobri o meu valor. Ali eu vi o quanto eu era preciosa aos olhos de Deus e que eu mesma não enxergava aquilo do meu valor. Então aquilo para mim foi algo glorioso. Aquela paz nunca mais saiu de dentro de mim. Hoje eu tenho uma vida transformada. Para quem tinha muitos complexos, né? Eu achava que não ia chegar em lugar nenhum. Eu conheci o meu esposo, eu me casei.
nós tivemos uma filha e de lá para cá o Espírito Santo só tem me trazido paz, alegria, já tem harmonia dentro de casa. E uma coisa também que ficou gravado para mim, a minha mãe ela foi promovida para o céu muito nova. Então logo que eu recebi o batismo no Espírito Santo, passaram-se 2 anos, né, e ela faleceu. E ali muitos perguntavam, né, para mim, nossa, como é que vai ser agora? Porque minha mãe era como se fosse um porto seguro. Ela que teve uma boa parte, né, importância na minha vida, até para eu, né, me aproximar de Deus, porque ela separava sempre, todos os dias, mais ou menos meia hora, 40 minutos, para meditar na palavra de Deus. Então ela lia a Bíblia e aquilo para mim era um alimento espiritual diário. E aquilo foi me construindo, aquilo foi me fortalecendo até eu passar por esse processo de transformação. E quando ela faleceu, muitos achavam assim, vai ficar triste porque perdeu a mãe, né, que era companheira, tudo. Mas não, ela deixou uma herança muito grande pra gente, que foi compartilhada, que foi o Espírito Santo. Antes dela partir, ela deixou esse patrimônio glorioso que foi o Espírito Santo para mim e para minha família. Então hoje toda a minha família está na presença de Deus. Meu pai também serve na obra de Deus, os meus irmãos estão na presença de Deus. Então o maior patrimônio que a gente recebeu foi o Espírito Santo. Hoje eu faço parte da Escola Bíblica Infantil e hoje o trabalho com as crianças é muito importante porque a gente recebe na igreja crianças muito carentes, crianças que passam por problemas dentro de casa, igual eu passava. E hoje, pelo Espírito Santo, eu consigo passar a minha experiência para essas crianças, falar para elas a importância de elas continuar na presença de Deus, a importância delas buscarem a presença de Deus todos os dias, para que elas venham ter ali o alicerce que só o Senhor Jesus pode dar para elas. O Espírito Santo para mim é tudo, né? É o meu alicerce, a minha base. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Eu não consigo me ver mais sem o Espírito Santo dentro de mim. Não há vida, para mim não há vida sem o Espírito Santo. Ele é tudo. A única coisa que você tem que fazer agora, meu amigo, minha amiga, é tomar uma atitude de fé e tomar uma decisão, porque você fica aí talvez protelando, falando com seus botões e reclamando da situação. Mas o que você tem feito para mudar essa situação? Você assistiu o testemunho dessa pessoa, a vida dela mudou quando ela passou a obedecer a palavra de Deus. E nesta quarta-feira nós estaremos abordando um assunto muito forte. Nós vamos mostrar para as pessoas, dentro da palavra de Deus, um lugar que foi um lugar de revelação, que mudou a história do mundo. Não só a história desta pessoa que você assistiu o testemunho, mas mudou a história do mundo com respeito à salvação. Você é uma pessoa que está assistindo agora essa programação, que é uma alma, que tem um corpo. E você sabe que o nosso corpo, ele tem prazo de validade. E é por isso que nesta quarta-feira, o que você vai ouvir e vai assistir a respeito da palavra de Deus, você vai poder entender o sentido da vida. Nós vamos a essa chamada desta quarta-feira. Você já reparou que a nossa vida é marcada por lugares? Lugares que marcaram bons momentos. Lugares que trazem lembranças de dias difíceis. Muitos já passaram e outros ainda farão parte de sua vida. E o Jardim do Getsemane é um dos locais mais marcantes descritos na Bíblia. É um desses lugares que podem revelar coisas profundas a seu respeito. Mas quais? Como este pode estar tão ligado a você? É o que você terá a oportunidade de entender. Nesta quarta-feira, 19 de novembro, os mistérios do Getsemane, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás.
às 8 horas da noite, ou em uma das reuniões durante o dia, e em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços pelo site universal.org/localizar. Olha para mim, olha para a cara agora. Você crê na palavra de Deus? Você crê que Deus pode tirar você dessa situação? Então, aceite esse convite. Aí no seu vídeo está os horários que teremos nesta quarta-feira, mas nós temos a reunião principal que acontece às 19h30. Você é o nosso convidado especial. E junto também está aí no seu vídeo o SOS da nossa central. O endereço, Rua Padre Chagas, número 3536, bem no centro da nossa cidade, aqui de Guarapuava, nós temos a nossa Catedral da Fé. Nós vamos a uma chamada desta grande sexta-feira, aonde nós temos feito um grande descarrego, reunião de libertação, aonde temos levado as pessoas a usar a autoridade, a mesma autoridade que o Senhor Jesus deu aos 70, quando ele mandou que os 70 fossem curar, libertar e colocar debaixo dos pés os seus inimigos. E o nosso inimigo, que nós falamos, não é carne nem sangue, mas são os males que têm se apresentado nesse mundo, a inveja, o olho grande, a depressão, a angústia, as opressões que têm levado as pessoas ao sofrimento. Vamos a esta chamada desta sexta-feira. Uma coisa é certa: o mal jamais deixará de se levantar. É isso mesmo, você não ouviu errado. O mal jamais deixará de se levantar. E é exatamente por isso que tantas pessoas vivem como se estivessem sendo pisadas por problemas que não passam, que não se resolvem e que pouco a pouco vão lhes tirando as forças, até o momento em que a única saída parece ser desistir. Mas a solução não é desistir. É lutar da maneira certa, usando a fé contra todo o mal. O meio pelo qual Deus fará com que você pise, ou seja, vença cada um desses problemas. Nesta sexta-feira, a continuação da corrente do mal debaixo dos meus pés, às 7, 10, 15 e 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás. E em todas as igrejas Universal. Aqui neste lugar, sexta-feira tem sido este lugar aqui um campo de batalha espiritual. É isso mesmo. As batalhas têm acontecido nesta sexta-feira, na grande corrente do meio-dia. Muitas pessoas têm entrado e passado por esse corredor e têm deixado ali suas dores, têm deixado nesse corredor as doenças, têm deixado nesse corredor que você está vendo aqui, corredor de homens e mulheres de Deus, têm deixado ali a insônia, pesadelos e têm voltado para casa liberta, curada. A nossa reunião acontece todas as sextas-feiras, a grande vigília do meio-dia, essa vigília de libertação. Você não podendo estar nessa grande vigília, você também pode ir em outro horário, que está aí no seu vídeo, 7h30 da manhã, 10 horas, 3 da tarde, como também às 18 e também às 19h30, a grande noite de libertação. Nós vamos a um testemunho de uma pessoa que, ao participar dessa grande vigília do meio-dia, ela saiu livre, curada do mal que lhe afligia.
Minha mãe, ela sempre procurou pelo oculto, né? E eu sempre acompanhei ela. Foi assim que a gente veio para cá, para São Paulo, e ela encontrou na casa de encosto a forma dela se desenvolver, né? E foi assim que eu conheci também uma pessoa que foi meu ex-marido. E quando eu vi, eu já estava dentro dessa casa de encosto, servindo os encostos, eu investi, né? Tudo que eu tinha. Eu já não tinha nada, né? Mas o que eu tinha, que era o trabalho, o valor que eu tinha para receber, eu investi naquilo ali. Eu sempre fui uma filha obediente, né? Então tudo que minha mãe falava, eu obedecia. E quando eu me vi, eu estava ali dentro, casada, me casei dentro desse lugar e comecei a servir os encostos. Onde ele ia para fazer os rituais, eu também acompanhava, né? Até as crianças foram consagradas, né? E não tinha saída, era aquilo ali. Eu tive depressão, eu não conseguia dormir, eu tinha insônia. Toda vez que eu dormia, os encostos, eles me sufocavam, né? Abusavam do meu corpo. Dentro da minha casa era cheio de imagens. Então, era aquela vida que eu vivia. Eu tentei suicídio, porque eu não tinha paz. Eu queria paz. Então, eu ouvia aquela voz. Se mata, porque não tem saída. Para você ter paz, você tem que se matar. Eu peguei todos os remédios que tinha, vários remédios que tinha na minha casa, e peguei veneno de rato e me tranquei no banheiro. Como eu fiquei muito tempo, aí a pessoa viu que eu estava muito tempo lá dentro e aí não deixou que eu fizesse isso, né? E então, uma conversa que eu tive, né? Até com a ex-sogra também, ela me falou e ele também me falou que ele tinha feito o ritual, né? Para que eu viesse a me casar, a gostar dele, né? Quando eu me vi, eu já estava naquela situação toda com 3 filhos e envolvida dos pés à cabeça, porque não tinha saída, não tinha como sair daquela situação. Então, eu comecei também a frequentar com ele, a ir nas encruzilhadas, a fazer trabalho, a ir no cemitério, cachoeira, aonde o encosto pedia para a gente ir, nós iríamos, não medíamos esforços. E eu sempre acompanhava ele nesses lugares. Eu era depressiva, nada estava bom. Eu trabalhei numa multinacional e ali uma senhora me ensinou a orar, que eu não sabia orar, eu sabia pedir por intercessores. E ela falou, olha, quando chegar essas pessoas na sua casa, ou então quando você entrar nesse lugar, porque toda sexta-feira tinha os rituais, né? Então você vai fazer esse tipo de oração. E aí foi que nesse dia, eles estavam me girando, né? Para que eu viesse manifestar ali as entidades. E aí eu fiz essa oração. Falei, meu Deus, eu não te conheço. Eu não sei quem o Senhor é. Mas se o Senhor me tirar desse lugar, eu vou te servir, não importa onde. E foi ali que eu criei uma coragem que eu não sabia que eu tinha, porque eu tinha medo deles, né? E eu fiz uma carta, eu aluguei um lugar e fui embora com os meus filhos, larguei tudo para trás. Fui embora com os 3 filhos, né? E ali, a minha prima, ela também frequentava, né? E ela se casou e eles viviam um inferno também, né? Porque ela bebia, ela vivia um inferno. E foi então que ele chegou um dia e ela falou para mim, ela falou assim, olha, o marido dela tinha encontrado esse lugar e era uma saída, né? Uma porta de escape para nós. Então que era pra gente ir. E foi numa sexta-feira que a gente chegou na igreja. Tudo que eu ouvia, eu já vi uma diferença, né? Porque tudo que eles falavam, aquele homem do altar falava, estava escrito, né? E eu não sabia, nunca tinha lido a Bíblia na minha vida, não sabia como que era. E eles me ensinaram, né? E eu estava usando a fé, mas ainda não tinha agarrado, né? Com toda a minha força, aquela fé de vencer tudo aquilo ali. E acabei dando ouvidos, né? E voltei com essa pessoa e a minha vida ficou pior. 3 vezes pior do que estava. E então eu lembrei daquela porta. E eu juntei todas as minhas coisas de novo e voltei. E aí sim eu abracei a fé,
comecei a praticar, vivendo de fé em fé. Eu busquei por essa força superior que ela eliminou toda essa energia negativa, essa maldição, né? Essa é a realidade. Essa maldição que tinha na minha vida foi dissipada. E foi Deus. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho paz. Eu consigo passar paz para as pessoas. Deus reconstruiu a minha vida, porque hoje eu tenho um novo casamento. Eu tenho paz. Eu rompi com essa maldição que tinha na minha vida. E você também pode ser livre de todo esse mal. Está aí, contra fatos no argumento. Eu só queria agora lembrar a todos que hoje começa a oração da caminhada da fé, rumo ao lugar aonde o nosso Senhor Jesus ali começou o seu sacrifício, que foi no Getsemane. O jardim do Getsemane foi um lugar que marcou muito na vida do Senhor Jesus, também na vida dos discípulos, porque ali houve um antes e um depois. Hoje, às 22h30, inclusive nós vamos colocar a chamada desta caminhada da fé. E eu tenho certeza do que vai ser falado, as orações que vai ser feito, vai iluminar e ajudar muito na sua vida. Vamos a essa chamada. Vai começar o maior período de intercessão por transformações de vidas. E agora, pela primeira vez na história, o Jardim das Oliveiras do Templo de Salomão será o local onde bispos e pastores se conectarão ao Brasil e ao mundo em uma imensa corrente de fé para clamarem por você. A partir de hoje, às 22h30, o início da caminhada da fé, rumo ao Jardim do Getsemane. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, na Grande São Paulo, canal 10.1, CNT, canal 21, TV Gazeta, Univer Vídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube. Que Deus abençoe. Nós vamos chegando ao momento final desta programação, mas antes você vai receber a oração agora. Prepare um copo com água da nossa amiga Mary Martins e após esta oração e você beber desta água, você pode ter certeza que começa a partir de agora uma vida nova na sua vida. Vamos a esse momento da oração. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Nosso Deus, esta oração, meu Pai, é dedicada ao Senhor e eu te peço algo especial. Eu te peço que o Senhor venha, meu Senhor, renovar a fé desta pessoa que está orando comigo. Renova, meu Pai, dá a ela um avivamento espiritual, que ela possa enxergar o quanto é importante ela se dedicar a Ti, o quanto é importante ela meditar na Tua palavra, desviando a sua vida do mal, mantendo o seu pensamento focado na Tua vontade, meu Senhor. Guarda todas as pessoas que estão orando conosco de todas as tentações e que a vida espiritual desta pessoa seja renovada, que tenha novas experiências contigo, que possa haver um crescimento espiritual, que ela possa, meu Pai, se dedicar mais à Tua presença, à Tua obra, em buscar na Tua palavra o crescimento espiritual. É isso que eu te peço, meu Pai. Dá a ela o renovo e que esta água seja ungida pelo Senhor e que ao beber todos os pensamentos negativos saiam da sua mente
e que os seus olhos sejam abertos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participemos da água. Vigie, não permita que ninguém roube a sua coroa. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Graças a Deus. Bebeu da água? Eu tenho certeza que você agora sente um alívio na sua alma. Deus te dá a paz. O Deus da paz te ilumine. E até a próxima programação.